Aviso muito importante. Alguns nomes e imagens de pessoas serão trocados nesse vídeo para evitar problemas futuros. Mas você saberá exatamente de quem estamos falando. Ouça agora com atenção a fala do ministro André Mendonça, que com ousadia desafiou os demais colegas. Canais que estão colocando o vídeo completo dessa fala estão sendo derrubados. Então vamos trazer essa informação com cautela. Eu, André Mendonça, falo hoje não como alguém que teme retaliações, mas como um servidor da verdade. Chega de silêncio. Chega de conveniência institucional. Chega de ver a toga se transformar em instrumento de parcialidade e vingança política. Hoje, aqui, diante dos senhores, e principalmente diante do povo brasileiro, eu me recuso a calar diante da injustiça gritante que está sendo cometida neste plenário. O que nós assistimos recentemente, e todos os senhores sabem exatamente do que estou falando, foi a completa inversão de valores da justiça. Tivemos o maior líder conservador do país, um homem que foi eleito por mais de 57 milhões de brasileiros, sendo tratado como um criminoso em potencial, enquanto outros, que andam de copo na mão, celebrando alianças espúrias, são blindados pelo silêncio ensurdecedor desta corte. A cena a que assistimos foi grotesca. O togado careca, sim, ele mesmo, o inquisidor Mor, transformou esta corte num palco de espetáculo. Ele não interrogava, ele encenava. Para as câmeras, para os jornais, para os aplausos da bolha progressista que domina este país. Mas para o povo conservador, para quem acredita na Constituição, aquilo foi um tapa na cara. E enquanto isso, meus senhores, onde estavam os demais ministros? Onde estavam as vozes que deveriam se levantar quando o devido processo é enterrado sob o peso da vaidade e da sede de vingança? Estavam aqui, sentados mudos, coniventes, silenciosos. Ou será que estavam apenas assistindo com desconforto? A história não perdoará esse tipo de omissão. Faço questão de registrar. Eu não sou aliado político de ninguém. Sou aliado da Constituição, da liberdade, da justiça. E é por isso que minha consciência não me permite pactuar com essa escalada de seletividade que está corrompendo o próprio espírito deste tribunal. O que foi feito com o ex-presidente foi uma humilhação institucional, travestida de legalidade. Mas todos aqui sabem que não havia legalidade alguma. Havia sim uma encenação, e das mais cínicas. Enquanto o cabeça de ovo da toga interrompia, ironizava e expunha o ex-presidente como se fosse um delinquente, esse mesmo togado já tinha ignorado dezenas de denúncias envolvendo figuras do atual governo. Eu pergunto, onde estão os inquéritos sobre o bebedor de 51? Onde estão os questionamentos sobre os desvios, sobre as relações promíscuas com ditaduras estrangeiras? Onde está a indignação dos senhores? Se fosse alguém da direita, bastaria um print, um vídeo cortado, uma fala distorcida, e já teríamos mandado de prisão, quebra de sigilo, censura de rede social. Agora, quando se trata da esquerda, aí o tom muda. Aí tudo vira contexto, liberdade de expressão, declaração infeliz. O Brasil não é cego. O povo está enxergando. E os senhores também sabem disso. Aliás, se fosse o contrário, se fosse o bebedor de 51 sentado ali naquela cadeira, sendo interpelado, e se alguém desse tribunal, ousasse tratá-lo como o togado careca tratou o presidente conservador, haveria escândalo internacional, notas de repúdio, editorial inflamado no Jornal do Sistema. Mas quando é Bolsonaro, vale tudo. Ironia, abuso, tentativa de humilhação pública. Isso não é justiça. Isso é espetáculo inquisitorial. E mais, esse tribunal não é palco de vaidade individual. A toga não é escudo de impunidade nem espada de vingança. Quem pensa que pode usar essa posição para calar um lado do país está brincando com fogo. O povo está acordando e essa bolha de arrogância não vai resistir ao peso da verdade que vem se acumulando nas ruas, nos lares, nas igrejas e nas redes. Hoje, eu que já estive do outro lado, no executivo, venho com a autoridade de quem conhece o funcionamento da máquina pública. Sei o que significa resistir. Sei o que é enfrentar a máquina e permanecer de pé. E o que vejo agora me revolta.
Ministros que se comportam como ativistas disfarçados de juízes. Como podem exigir respeito quando não respeitam nem o contraditório? O que mais me indigna, meus senhores, é que estamos normalizando o absurdo. O povo vê seus líderes sendo perseguidos, seus símbolos sendo pisoteados, suas opiniões sendo silenciadas. E aqui dentro, se finge que tudo está dentro da normalidade institucional. Não está. E eu me recuso a ser cúmplice dessa farsa. Essa corte, que deveria ser o último bastião de justiça, está se tornando o primeiro degrau da injustiça institucionalizada. Quem diverge do pensamento dominante nesta casa está sendo tratado como inimigo da República. Isso não é democracia. Isso é autoritarismo disfarçado de legalidade. E não me venham com discurso técnico. O povo não é burro. O que aconteceu naquele interrogatório foi a prova viva de que a lei está sendo dobrada conforme a conveniência política do togado da vez. E aqui, neste plenário, quem deveria proteger a Constituição preferiu proteger seus próprios silêncios. Se querem transformar essa corte num tribunal de exceção, saibam que ainda há vozes dissonantes. E eu serei uma delas, enquanto tiver fôlego, porque eu não temo o poder de quem usa a capa preta para intimidar. Eu temo a omissão diante da injustiça. E se alguém aqui acha que o povo está dormindo, pense duas vezes. Porque quando o povo desperta, nem a mais reluzente toga é suficiente para esconder a verdade. O povo já entendeu o jogo e está esperando quem vai ter coragem de virar a mesa. E eu digo mais, nós precisamos parar de fingir que esse tribunal ainda representa um equilíbrio institucional. Não representa. Aqui dentro se criou uma casta que não responde a ninguém, que não se submete a críticas, que não admite o contraditório e que impõe sua vontade como se fosse verdade absoluta. E quem ousa discordar, vira alvo, vira inimigo, vira réu. Isso não é justiça, isso é opressão revestida de formalidade. Eu falo isso olhando nos olhos de cada um dos senhores. O que nós testemunhamos naquele julgamento foi a consagração da covardia institucional. Foi o momento em que um homem bom, honesto e eleito por milhões foi colocado como vilão, enquanto aqueles que mancham a história do Brasil com escândalos e alianças obscuras seguem sendo tratados com deferência e proteção. O que vale mais neste tribunal? A verdade ou o alinhamento político? O togado careca, sempre ele, fez questão de conduzir tudo com ironia, com cinismo, com aquele sorriso disfarçado que todos já conhecem. Mas por trás daquele semblante arrogante está o medo. Sim, o medo de que a verdade venha à tona. O medo de que o povo entenda que aquele homem que interroga com soberba é, na verdade, o mais vulnerável quando confrontado com a realidade. E eu pergunto, onde estão os mesmos princípios de legalidade, presunção de inocência, ampla defesa e contraditório que tanto defendemos nas nossas teses e palestras? Onde foi parar esse discurso quando se trata da direita? Por que só a direita é vista como ameaça à democracia? Por que quando é o bebedor de 51 ou seus aliados, a abordagem é sempre condescendente, amistosa, protetora? É uma vergonha que deve ser exposta, discutida e enfrentada. Porque a função de um ministro desta corte não é agradar a mídia, não é subir hashtags, não é posar de justiceiro nas capas de revista. Nossa função é proteger a Constituição, mesmo quando ela protege quem não gostamos. E muitos aqui falharam miseravelmente nisso. O povo conservador, que representa milhões neste país, se sente hoje órfão de justiça. E com razão. Porque assistem calados enquanto seus representantes são difamados, processados, presos e censurados. Enquanto os poderosos da esquerda fazem o que bem entendem. O que está sendo construído no Brasil não é um Estado democrático, é um Estado seletivo. E um Estado seletivo é o primeiro passo para a ruína de uma nação. Eu, André Mendonça, me recuso a ser parte dessa engrenagem. Me recuso a aplaudir decisões que envergonham o bom senso jurídico.
Me recuso a assistir em silêncio enquanto a balança da justiça é manipulada para